Nossa digestão, a gente tem que atentar para duas coisas: o estômago e o intestino delgado, né? À medida que a gente envelhece, a gente pode ter uma atrofia da mucosa do nosso estômago, tá certo? Então a gente tem que cuidar para isso. As pessoas às vezes usam anos de, por exemplo, omeprazol. O omeprazol faz com que seu estômago fique até 100 vezes menos ácido. Então você não digere tão bem os alimentos. Quando você não digere tão bem os alimentos, lá no estômago, cá em cima, você vai estragando todo o seu intestino. Se você usa o omeprazol, para você tirar isso, você tem que conversar com o seu médico, mas você só consegue tirar devagarzinho. Por exemplo, se você toma todo dia, toma dia sim, dia não, a cada 3 dias e assim por diante. Se você tiver refluxo, é um outro problema, mais complicado, que é um problema funcional, perfeito? Então, assim, a minha orientação é faça com o seu médico, fala que você quer desmamar do omeprazol, experimentado, mas você tem que ir devagar, porque se você tirar de uma vez, a acidez aumenta demais, perfeito? Então, isso é o estômago. E no intestino delgado, um dos grandes problemas da atualidade é a vesícula preguiçosa das pessoas. Então são pessoas que, por exemplo, comem, por exemplo, o camarada que está com um estômago não tão bom, ele come carne e fica empanzinado, porque ele não consegue digerir bem proteína. A pessoa com o intestino delgado, no caso da digestão não tão boa, ela come, por exemplo, gordura e também se sente empanzinada, porque a vesícula já não está tão boa. Exemplo, boldo é um tipo de chá que, se você tomar antes da refeição, você aumenta a secreção de sal biliar, né, da bile, da vesícula. Tudo que é amargo causa isso. Não é à toa que algumas culturas têm o hábito de tomar, né, coisas amargas antes da refeição, justamente para estimular a produção da vesícula, para a vesícula produzir mais bile e secretar, e você poder digerir melhor os seus alimentos. Perfeito? Então, com isso a gente explicou mais ou menos o intestino, né? Então, procure cuidar dele, né, tá certo? É evidente que quando a gente fala isso, a gente cai na boca. Você tem que mastigar lentamente, mastigar devagar, dar tempo da saliva entrar no alimento, que quanto mais devagar você vai se alimentar, mastigar, o que vai acontecer? Você vai comer menos, porque você vai saciar mais rápido, e o seu alimento vai chegar já mais bem digerido e macerado no estômago. O estômago não é um liquidificador. Tem que chegar lá já quebrado em pedaços. Perfeito? Então, esse é o nosso primeiro ponto, o intestino. E agora o cérebro. Então, pois é. A administração do estresse é fundamental para também ter uma boa saúde intestinal e, consequentemente, claro, uma boa saúde para o cérebro. Então, e o nervo vago tem tudo a ver com isso. Então, quando você consegue administrar o seu estresse, eu vou explicar daqui a pouco o que você pode fazer, você consegue enviar mensagens para o seu cérebro e do cérebro para o intestino de que as coisas estão bem. Tá certo? O nervo vago, então, como eu disse, é aquele nervo principal que inerva o coração, o pulmão e o intestino. 90% da informação que circula nele vai do corpo, do intestino, coração e pulmão para o cérebro e não o oposto. Isso significa o quê? Quando você melhorar o seu intestino, vão subir informações de que as coisas estão tudo bem. E você pode fazer mais do que isso. Porque você concorda comigo que a ansiedade, o estresse, ele te toma sem você ter consciência. Quando você assusta, você já está ansioso. O que você pode fazer então para falar para o seu cérebro que está tudo bem? O segredo está na respiração. Você não tem como você ficar ansioso ou estressado respirando de maneira tranquila. Isso é impossível. E a maneira que você respira, né, você respirando mais tranquilo, o seu coração vai bater diferente. Ao ele bater diferente, o vago, que é o mesmo nervo que inerva o intestino, ele vai capturar isto e vai levar essa informação para o seu cérebro e ele vai dizer, ó, tá tudo bem porque a respiração tá tranquila. Você me entende? Você é como se você estivesse enganando o seu cérebro. É através da respiração, por exemplo, que fuzileiros navais americanos de elite, a elite dos fuzileiros navais, o chamado SEAL, eles conseguem, por exemplo, no meio de uma batalha, controlar a sua ansiedade. Por quê? Porque eles aprendem a respirar de uma maneira rítmica e suave. E aí, mesmo no meio da guerra, a mensagem que ele está mandando para o cérebro é que está tudo bem. Então você tem uma coisa poderosíssima que você pode aprender, é aprender a respirar. Algo muito simples. Eu sempre digo que nós temos que lembrar de Leonardo da Vinci, que dizia que a simplicidade é o máximo da sofisticação. Complicar é fácil. Te passar uma coisa simples, isso é que é difícil. Mas por que isso é tão simples as pessoas não usam? Aí eu me lembro de Bert Hellinger, que dizia que a simplicidade ofende. Porque quando você mostra que é simples, você está dizendo ao outro, você simplesmente tem que aplicar na sua vida, você simplesmente tem que fazer. E a pessoa não quer fazer, ela quer muitas vezes ficar reclamando.
né? Você está dando para ela uma coisa muito simples, é só você fazer, é só respirar. Então minha dica para vocês é o seguinte, a respiração tem que ter 3 pontos fundamentais. A respiração ela tem que ser rítmica, ela tem que ter um ritmo, eu vou falar daqui a pouco. Ela tem que ser suave, ela tem que ser o seu ritmo. Não adianta você fazer o ritmo da aula de yoga, do pranayama da yoga. Puxa 12 segundos, segura 18, solta 24. Você não tem diafragma treinado para isso, você fica assim, ó, não tem suavidade. Então é ritmo, suavidade e ela tem que ser abdominal. Então, alguns momentos do dia, por exemplo, 3 momentos no dia, você pode fazer isso por 1 a 2 minutos. Você coloca uma mão no peito e outra mão na barriga. Quando você puxar o ar, a barriga estufa, soltou o ar, a barriga murcha. Por que a barriga? Porque entre o tórax e o abdômen existe um músculo chamado diafragma. E o vago passa no meio desse músculo. Quando eu respiro com a barriga, eu estiro o meu diafragma, ele estica, e assim ele estimula o nervo vago. O nervo, lembre-se você, ele nos relaxa, na verdade, e leva informações do corpo para o cérebro. Então, primeiro você tem que achar o seu ritmo. Então eu vou te dar uma dica. O ideal é você, por exemplo, fazer no mínimo uma tríade. Um tempo para puxar o ar, um tempo para segurar o ar, um tempo para soltar o ar. Então, por exemplo, você puxa o ar por 2 segundos, segura 2 segundos, solta 2 segundos. Você vai falar assim, doutor Frederico, está muito fácil. Então você puxa 3 segundos, segura 3 segundos, solta 3 segundos. E assim você vai fazendo, né? Você vai treinando. Né? Ninguém sabe por quê o ciclo respiratório que dura 12 segundos, não é isso? Por exemplo, eu puxo 4, seguro 4, solto 4, tá bom? Ele tem um efeito no nosso sistema muito poderoso. Ninguém sabe dizer por que exatamente. Então, você treina, né, o ritmo suave, acha o seu ritmo, como eu falei, 2, 2, 2, 3, 3, 3, e pela barriga. Então eu puxo o ar, estufa a barriga por 3 segundos, puxo o ar por 3 segundos, seguro 3 segundos, e solto 3 segundos. Essa coisa é muito simples. Eu vou harmonizando o meu sistema, né, eu acalmo o meu coração, o meu vago, que também passa pelo coração e vai para o intestino, capta essa informação, manda informações para o cérebro dizendo que está tudo bem, tranquilo, e com isso o cérebro se tranquiliza e esse ciclo virtuoso vai inclusive tratando o meu intestino. E também eu estou cuidando agora do intestino, não é isso? Você aprendeu a alimentos menos industrializados, a usar probióticos, usar prebióticos, tá certo? Você começa a usar essas coisas e aí com isso o seu intestino vai funcionar melhor, melhores bactérias, produzindo substâncias mais saudáveis, que essas substâncias ou elas vão chegar até o seu cérebro ou elas chegam através das terminações nervosas do vago, chega a informação. A substância não precisa chegar lá. Ela precisa somente do vago, né, da informação vagal. E com isso, coisas muito simples, você consegue melhorar a sua saúde. Quando a gente fala sobre isso, é muito engraçado, as pessoas falam assim, doutor, eu tenho que fazer uma catarse, um detox. Eu não sei, não necessariamente, você tem que criar uma frequência, eu estou propondo uma coisa contínua. Né? Isso faz parte, eu digo até um viés psíquico humano, né? Um viés de que temos que fazer uma catarse, pôr para fora, vomitar, ter uma diarreia, não é isso? Você tem esses bobados, vão limpar a vesícula, limpar não sei o que lá. Se você fizer isso tudo, mas não fizer todo dia uma coisinha, que não adianta nada. Não é uma limpeza assim, esporádica, não é isso que o corpo seu precisa. Ele precisa de um ajuste diário. Então isso nós estamos propondo todo dia, não é isso? Você passar a se alimentar melhor, passar a ter mais probiótico, passar a ter mais fibras, seja folhas, o que quer que seja, você tem que ter, entendeu? É isso, volto a dizer, é a gente descascar mais e desembrulhar menos, é mais coisa natural, mais comida de verdade, mais comida que a avó comia. Se você for comer um arroz, coma um arroz integral, por quê? Porque ele tem mais fibra, ele tem fibra, mais fibra, entendeu? Evite especialmente trigo, evite açúcar refinado. Isso tudo são produtos que nos inflamam. E ao nos inflamar, inflama também nosso intestino. Inflama mesmo. Tá certo? Aumenta a quantidade de interleucina na mucosa intestinal.
e cuidando disso de uma maneira muito contínua, você vai perceber que a sua saúde vai melhorar. E aí melhora várias coisas. Você vai dormir melhor, tá certo? Você que talvez use antiácidos por muito tempo, você pode diminuir o uso do antiácido, tá bem? Lembrando que não adianta usar nenhum probiótico, por exemplo, se você não tomar água. Por quê? A água, você imagina que o probiótico, a fibra, é como se fosse aquele pó de madeira que a gente vê na serraria, né? Tá certo? Aquele pó de madeira, quando a gente corta a tábua. Agora você imagina se você joga, vou exagerar, se fosse igual farelo de trigo, ou se você fosse comer aquilo. Se você não tomar água, você vai ficar entalado, não é isso? Então é a mesma questão. Muitas vezes a pessoa toma fibra, mas ela tem que tomar mais água. Porque se ela não tomar água, ela vai ficar com piora da constipação e não melhora. Então, água. E aquilo que eu falei, se tiver muitos gases, vá aumentando devagarzinho. É uma reeducação. Você não está aqui para correr corrida de 100 metros. Nós estamos aqui para correr uma maratona. É para cuidar da saúde, para que ela fique boa, para daqui a anos você estar bem. Não é uma coisa que é para ficar bem só o mês seguinte ou daqui a 2 meses. Então vamos cuidar no médio e longo prazo, né, continuamente, que vai fazer uma grande diferença na sua saúde.